Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente. Inclusive, pessoal, já peço a opinião de vocês. Gosto sempre de dizer aqui que os comentários ele é uma extensão desse vídeo, então eu gostaria sim da participação de vocês aí e da opinião de vocês. Lembre-se, cara, que você não precisa ser um torcedor do Palmeiras para opinar sobre o assunto. Talvez você é um torcedor de outro clube, mas que gosta também de observar, né, o futebol em um contexto maior, em uma visão mais macro. Eu, por exemplo, gosto disso. Então a gente sempre fala de outros clubes aqui no canal, de outras repercussões. Então, se você é desse perfil também de torcedor, fique à vontade para colocar a sua opinião, tá? E a sua visão sobre isso. Cara, o que eu falei pra vocês? Que provavelmente iria ter uma cortininha de fumaça em relação a isso que aconteceu. E o Palmeiras tentou fazer uma cortininha de fumaça, né? Aproveitou o dia de hoje para fazer isso. Mas o foco aqui agora não é nem esse, depois a gente fala sobre isso. Vamos lá. Eu observei um vídeo aí nas redes sociais. No momento que o Abel ele é xingado, né? Porque uma parte da torcida começou a xingar o Abel de burro ontem lá no Allianz. Existe uma outra parte que começa a reprimir esses xingamentos. E hoje a torcida do Palmeiras, ela é uma torcida que infelizmente se polarizou demais. E o responsável por essa polarização é o Abel, juntamente com a Leila Pereira, que por várias e várias vezes vieram a público falar sobre cobranças de torcidas, insinuando que existem os palmeirenses que se dizem palmeirenses e gostam de influenciar na internet. Que aqueles que se dizem palmeirenses de verdade, eles têm também que aplaudir o time, que acompanhar o time nas derrotas. E aí, ao longo de várias e várias coletivas que o próprio Abel Ferreira disse isso, e também às vezes que a Leila veio e trouxe fortes declarações contra as cobranças das torcidas, isso acabou gerando o engajamento dessa via, né, separatista de torcedores palmeirenses, onde a gente tem aqueles torcedores mais críticos, mais ácidos, mais corneteiros, mais amendoins, como se dizem, e tem aqueles torcedores que batem palma para derrotas, como já aconteceu esse ano, inclusive, dentro do Allianz Parque. Torcedores que ecoam o hino, batem palmas ao verem o seu time sendo eliminado. Eu respeito todos os torcedores e eu respeito a forma de enxergar cada um dentro da sua. Eu sou mais ácido, crítico, eu sou mais corneteiro. Eu vivo em um mundo onde qualquer profissional que ganha um salário mínimo e meio, ou às vezes até menos que isso, ele é cobrado por resultados. Eu vivo no mercado de trabalho real, que nós, seres humanos, meros mortais de carne e osso, nós vivemos. Agora, tem gente que não vive nesse mundo. E tem gente que acha que o cara que ganha 3 milhões de reais tá legal. Ele não precisa ser cobrado porque ele tem crédito. Mas eu vivo num mundo em que todos os dias, nós que inclusive já trabalhamos em empresas, a gente sabe que todos os dias nós temos que alcançar números e metas. E se um dia, se a gente não alcança isso, em um dia, em um mês ou em um ano, nós somos chamados a atenção ou até mesmo, cortados. Simples e prático. A nossa mão de obra não vale muito dentro do nosso país hoje, infelizmente. A gente sabe que essa é a realidade de milhões de brasileiros. Mas, aqueles que ganham milhões para estarem lá, tudo bem. Afinal, não se pode ganhar tudo. Ok, nada contra essa visão. Mas o que eu tenho aqui para mostrar para vocês, talvez vai nos trazer um pouco de racionalidade a essa discussão. E aí eu quero deixar bem claro que cada um pode tirar a interpretação que quiser. Fique livre, tu não precisa xingar, tu não precisa ofender. Você pode ser livre para colocar a sua opinião numa boa, mano. Numa boa mesmo. Então vamos lá. Em um levantamento
que o Vene Casagrande trouxe a público na tarde de hoje. Esses 12 jogos aqui foram o retrospecto do Palmeiras no ano de 2024 contra as 5 primeiras equipes do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Então aqui tem jogos, por exemplo, contra o Internacional, contra o Fortaleza, contra o Flamengo, contra o Botafogo, tanto de Campeonato Brasileiro, quanto de Copa do Brasil, quanto de Libertadores. Muito interessante isso daqui. E quando a gente olha esses números, o que a gente encontra? Foram 12 partidas disputadas. O Palmeiras encontrou essas equipes, que eu citei para vocês, em 12 oportunidades em competições diferentes. O Palmeiras obteve uma vitória. Uma. Vitória essa, inclusive, na Copa do Brasil contra o Flamengo. Vitória essa que fez com que o Flamengo avançasse na competição, visto que o Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã. Então não adiantou de muita coisa. Mas enfim, 12 jogos e uma vitória. 5 empates. Empates esses que também acabaram culminando aí, né, e colaborando para a nossa eliminação contra o Botafogo lá na Libertadores. E também 6 derrotas. Então, 12 jogos, uma vitória, 5 empates e 6 derrotas. Se nós fizermos uma proporção vitórias e partidas jogadas, nós temos 8,33% de aproveitamento em vitórias. E com isso, 2 eliminações, além do mais, o jogo de ontem, que também culminou no distanciamento, né, na possibilidade de garantir mais um título. Esses números aqui são números que colocariam qualquer técnico em qualquer liga do mundo fora dela. E isso eu estou falando de técnicos ali que ganham 700, 800 mil reais, 1 milhão de reais. Você imagina um técnico que é o mais bem pago da América do Sul e um dos mais bem pagos do mundo, ganhando quase 3 milhões de reais. Não sei o valor exatamente, mas a gente sabe que é perto disso. É um valor muito considerável. Para vocês terem uma ideia, o Luiz Felipe Scolari, ele foi técnico do Chelsea. Lá na temporada, se não me engano se não falha a memória, de 2010, entre 2009 e 2010. Na ocasião, no fim dessa temporada, ele foi mandado embora do Chelsea. Porque ele perdeu 5 jogos. Teve ali uma meia dúzia de empate e venceu todos os outros. E aí muitas pessoas perguntaram, mas por que o Felipão está sendo mandado embora apenas com 5 derrotas? Porque essas derrotas, elas foram para equipes de primeira prateleira da Premier League. Foram para os principais rivais do Chelsea. O que eu falo para vocês? Esses números aqui colocariam qualquer técnico na rua. Qualquer técnico. Mas tudo bem. O Abel tem todo o voto de confiança, tem todo o crédito disponível para continuar no comando técnico do Palmeiras em 2025. Ok, ele tem. Só que primeiro, eu jamais daria uma renovação até 2027 para ele. Não agora. O contrato dele não é até o final de 2025? Então tudo bem. No segundo semestre de 2025 nós vamos conversar. E segundo ponto, está na hora da gestão do Palmeiras começar a sentar na mesa, colocar os números perante ao técnico e falar assim: e aí, treinador? O que você propõe para mudarmos esse cenário? Porque 8,33% de aproveitamento não vai nos fazer campeão, nem de Campeonato Brasileiro, nem de Copa do Brasil, muito menos de Libertadores. E lembrando também que as derrotas para Corinthians, São Paulo, Fluminense não estão aqui, que tivemos esse ano também. Aqui só pegamos o atual G5 do Campeonato Brasileiro.
Apenas isso. Esses números podem ainda ficar piores. Ah, Neto, mas o Palmeiras tem o ataque, o melhor ataque da competição. O melhor ataque porque pegou 2 jogos aí contra equipes menores e embalou 5 gols. Se você tirar esses 5 gols de cada um desses jogos, a gente já tem 10 gols a menos. Observa para ver se o Palmeiras continua sendo o melhor ataque. Esse número é falso. Seu futebol não reflete isso. E os números estão aqui, para nos enganar e para nos provar. E aí, resta você, meu amigo, ter o discernimento para entender qual que é mais racional para você. Se é cair no conto de fadas de Leila Pereira de que tá tudo ok, estamos no caminho certo, ou se é em olhar numa visão um pouco mais crítica e numa reflexão mais racional da coisa, tirar um pouco o coração, colocar a razão e enxergar que o técnico mais pago da América do Sul não está conseguindo fazer o Palmeiras performar bem. E não está conseguindo movimentar essas peças e hoje tem um aproveitamento de 8,33% perante a times aí tão fortes quanto nós. E para completar, hoje o Palmeiras comemorou os 3 anos na sua página oficial da vitória lá na Libertadores contra o Flamengo, né, dia 27 de novembro de 2021. Só que muitos torcedores criticaram a postagem, falando o seguinte: pô, não adianta levantar essa cortina de fumaça, isso ficou na história, isso ficou no passado. Nós queremos uma equipe competitiva agora. De lá para cá, essa equipe apenas enfraqueceu. E na gestão Leila, não ganhou nada de Libertadores. E se continuar assim, sabe quando vocês vão ver uma Libertadores novamente, meus amigos? Talvez quando a Leila sair. Mas segundo ela, né, quando ela sair, o Palmeiras rebaixa. Então, ou seja, se continuar assim, nunca. Vão indo pelo raciocínio da Leila. Abram um olho. Tamo junto.